queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. O podcast de hoje, ele é histórico. Sabe por quê? A minha convidada, amada, é aluna da Jornada Portugal da turma 2, a primeira turma lá de 2020, olha isso. Mas mais do que jornadeira, ela, a Margarete, é uma brasileira que mudou para Portugal sozinha, com 47 anos, e há muitos anos ela transforma vidas. Ela é uma professora de inglês que apoia milhares de brasileiros nesse processo de mudança para Portugal. Chega aqui, cadê o inglês? Vai trabalhar onde? Vai trabalhar como? Eu sempre falo isso para vocês. Portugal, diferentemente do Brasil, você precisa ter um inglês. E eu convidei hoje a Margarete para falar um pouquinho sobre quais são as dificuldades de um brasileiro quando ele muda para Portugal e precisa do inglês. Vamos lá? Minha querida, que alegria ter você aqui. Teacher Meg. Teacher Meg. Como é que você tá? Tô ótima, feliz de estar aqui mais uma vez com você, Só jornadeira de participando. 2020, né? A gente tá em casa. Fundadoras, né? Jornadeira fundadora. Realmente eu me sinto em casa, seguramente. Minha amiga querida, vamos lá. Vamos dividir essa entrevista em duas partes. Bora Uma lá. pra gente falar da grande dificuldade dos brasileiros, que é o inglês, mas tem muitas pessoas que estão assistindo a gente agora que querem mudar e ficam assim, ai meu Deus, eu vou mudar sozinha, mulher. Como é que foi essa decisão de você mudar para Portugal sozinha, mulher? Então, Paty, foi uma decisão até que relativamente fácil, porque eu sempre tive o sonho de morar fora. Né? Eu tinha duas opções, Estados Unidos e Portugal, mas no fundo eu sentia que um dia eu iria morar, tá no coração, eu iria morar em Portugal. Então comecei a me preparar, tirei minha cidadania, tive uma mudança muito brusca de carreira, né? Chegou um momento da minha vida que eu também não estava feliz no meu profissional. Você trabalhou em muitas multinacionais. Eu trabalhei durante 27 anos em multinacionais, na área de comércio exterior e logística. Né, em cargos de liderança, sempre na área de tecnologia, né? O inglês sempre fez parte do meu dia a dia. Tinha que ser. Sempre, né? Eu comecei a estudar inglês com 9 anos de idade. Com 14 eu tive minha primeira turma, né? Você tá brincando? 14 anos. Gente, o brasileiro é muito empreendedor, né? É impressionante. 14 anos. 14 anos eu comecei a dar aula para crianças e adolescentes, né? Eu tinha até alunos mais velhos do que eu, né? Mas já comecei Teacher Meg na parada. Então, o inglês sempre foi presente no meu dia a dia, né? Tirei minha cidadania e falei, não, agora é o momento. Fiz a jornada Portugal, turma 2.0, construí uma família maravilhosa aqui, que só vou ser eternamente grata a você. E falei, não, mas também tá no momento de eu mudar minha carreira. Me desliguei do mercado corporativo, falei, não, eu vou investir só no inglês, é o que eu amo, eu quero trabalhar para mim, e eu acho que agora vai ser a oportunidade que eu tenho de ir para a Europa fazer essa virar a chave, né? Mudar de país e mudar de carreira, começar do zero mesmo, no sentido no investimento só no curso de inglês, só com inglês, porque até aí eu tinha toda uma carreira que eu vinha alimentando esses anos todos, também sempre muito feliz, aprendi muito, mas chega aquele momento da vida que a gente quer aquela mudança, tem né? momentos em que a gente repensa algumas coisas. Eu acho que quando fica 45 mais, a gente começa a olhar e falar, bom, como é que eu estou fazendo essa administração do tempo, né? Quantas horas do meu dia eu estou feliz? Né? Quantas horas eu estou engolindo algumas coisas? E a gente decide, talvez, muitas vezes, fazer algumas mudanças e se concentrar naquilo que faz a gente mais feliz. Até mesmo nessa época que eu estava no mercado corporativo, eu nunca deixei o inglês de lado. Eu sempre tinha aquele aluno na hora do almoço, aquele aluno no final do dia. Por mais que eu tinha aquela vida corrida, viajava muito, eu sempre dei um jeito de continuar com o inglês. Estava na alma, né? A questão do ensinar, era isso que eu ia para mim é muito importante. É porque né? você, em cargo de liderança, ao longo da tua carreira, você deve ter visto muita gente naufragar na hora que chega numa entrevista em inglês, o macarrônico não sai. Sem dúvida. Né? Eu tive a oportunidade de entrevistar, acho que mais de 200 pessoas para trabalharem comigo, até mesmo para a empresa. Eu sempre ajudei muito nesse processo, até mesmo pelo inglês. E eu pensava, como essas pessoas estão despreparadas, não somente com relação ao inglês, mas também para participar de entrevistas em inglês. E aqui é muito... a gente já está entrando já no inglês. Não, vamos voltar aqui, peraí. Rápido. Como é que tá morar em Portugal sozinha? Foi muito difícil chegar aqui só? Paty, no início foi.
né? Tá? Você cortar esse cordão umbilical com o Brasil, família, amigos, eu sempre fui muito família. Ao mesmo tempo, eu sempre tive esse sonho. Então, no começo foi muito difícil, tá? Foi dia após dia. Mas chegando aqui eu tive um apoio tão grande, porque nós estávamos numa fase em que todos se apoiaram. A jornada 2.0, ela foi incrível, porque a gente construiu essa família e nós nos encontrávamos, trocávamos ideias, chorávamos juntos. E algumas pessoas, uma apoiava a outra. Até hoje, sabia? Até hoje. Até hoje. Eu tenho, as minhas melhores amigas são da jornada 2.0. Mentira, não deixa eles escutarem isso. Sim. Não, senão fica tudo bobo. Olha só, eu não vou nem citar nomes, mas são da jornada 2.0, de você passar Natal, de você passar Ano Novo. Então, assim, a gente construiu essa base aqui, foi o que me ajudou a eu me manter aqui. Porque eu acho que assim... Emocionalmente falando, né? Emocionalmente, né? E assim, uma apoiando a outra. Agora, você também viaja loucamente, porque toda vez que eu falo com você, você está em algum lugar da Europa. Sim, sempre. Passou a fase da dor. Passou. Quanto tempo você... Eu sempre falo para as pessoas, gente, aguenta um período X, o primeiro ano, o segundo ano. Depois de que você aguenta o segundo inverno, que tá o Brasil naquela sol, churras, e que você chega aqui, tá todo mundo na sofrência, 30 blusas, 40 calças, todo mundo na toca. Depois que você passa o segundo, você já tá mais forte. Quanto tempo levou para você fazer essa virada? E começar a viajar, porque eu só te vejo viajar. Sim, Paty, meu processo até que foi muito rápido. Eu acredito que durou aí uns 5, 6 meses. Tá? Foi até eu me estruturar e falar assim, agora eu estou aqui, é de verdade. Eu tenho amigos aqui. Né? Então, mais ou menos uns 6, 7 meses. Aí, além de eu começar a trabalhar cada dia mais, foi a época que eu comecei a viajar, conhecer mais pessoas e ir para o mundo, né? Então, até que esse processo eu achei que foi rápido. Eu sou uma pessoa que eu me adapto muito fácil à situação. Adaptabilidade. Para mim, isso foi crucial no meu processo de mudança, né? Porque você vir sozinha, a questão emocional, ela pesa muito. Né? Mas assim, eu também sou uma pessoa que eu gosto de fazer amigos, eu gosto de estar entre pessoas. Então assim, o lugar que eu menos acho que fica é na minha casa. Você saía sozinha e aí? Sozinha, ia pro fado, Ela é a rainha do fado, tá? Depois eu vou chegar nesse capítulo, tá, gente? É a rainha do fado, uma brasileira que é a rainha do fado em Portugal. Eu amo fado. Até os meus amigos falam que nunca viram uma brasileira que gosta tanto de fado e não sai do fado. Eu falo que a minha segunda casa é o fado. E ali você conheceu muita gente. Começou, foi uma construção. Foi uma construção, comecei a fazer muitas amizades. O fado faz bem para a alma. Então aquilo lá começou também a me dar força, energia, comecei a conhecer muita gente do bem, muita gente legal mesmo, né? Eu moro no bairro Alto, Boemia, então isso também facilita o meu processo, né? Eu faço hoje tudo a pé, eu amo onde eu moro. Então assim, eu falo, solteira, eu acho que eu tô no lugar certo. Para conhecer gente, centro de Lisboa, sair, aproveitar a vida, viajar sempre. Quantos países a senhora viajou? O ano passado eu conheci 9 países. É isso. 9 países. Acho que é isso que a gente busca quando a gente muda pra cá, né? Eu só não conheci mais porque eu tive Brasil 2 meses, então praticamente eu fiz uma viagem para um país diferente todo mês. Foi incrível a experiência cultural que você ganha nessas viagens. E o inglês, obviamente, tem que estar presente. Eu tenho amigas que eu só vou viajar com a Meg porque ela fala inglês. Eu falo, então vamos lá, vem comigo, mas você vai também aprender. E tem esse medo, né, de não falar o inglês. É uma loucura. A gente foi agora para a Finlândia e tinha, num dos passeios que nós fomos fazer, que ia para a Suécia, tinha um casal de brasileiros. Eles não falavam inglês. E todo o trajeto era em inglês. Então eu percebia claramente que eles ficavam absolutamente perdidos na viagem. A parada, tanto tempo, as pessoas eles não sabiam como andar, como transitar. O quanto na Europa é fundamental. Até para você fazer passeio e usufruir dos passeios que você vai fazer quando estiver morando aqui. Mas que bom que você está tendo uma experiência boa. Muitas pessoas ficam com esse medo de mudar sozinha. Não tenho medo, não tenho medo. Mulher, ai meu Deus, nada. Realmente, os desafios estão aí. Você tem que encarar, você tem que se adaptar. Mas eu falo para todas as pessoas que querem vir sozinhas para Portugal, não tenham medo.
coragem. Eu acho que coragem é a palavra. Planejamento e depois coragem para enfrentar o dia a dia, arregaçar as mangas e eu acho que o maior desafio fazer de acontecer. quem vem sozinho é a parte emocional. É a parte emocional, sem dúvida. Não foi trabalho, foi a questão emocional. E eu batalhei muito para isso, né? Se apoiando, eu acho que eu tive a sorte de ter pessoas muito boas do meu lado para eu me apoiar e vamos crescer junto, vamos fazer a coisa acontecer junto. Legal. Agora vamos falar do inglês. Vamos Tem lá. uma parte da história que é muito interessante. Em 2020, quando eu criei a Jornada Portugal, que é o nosso curso de planejamento de mudança, a Margarete foi aluna da primeira turma e eu fazia muitas lives. E nessas lives, a Margarete, que já era professora de inglês, eu falava muito sobre a importância do inglês, né? E centenas de alunos da jornada começaram, as pessoas no Instagram, meu Deus, cadê o telefone? E desde então, a Margarete, que já tinha todo um processo de curso, uma empresa estabelecida no Brasil, aqui em Portugal, consolidou com muitos alunos também da jornada. E também toda a tua experiência no Brasil de entrevistar pessoas. Sem dúvida. Vamos falar sobre isso agora. Mercado de trabalho português. Qual é a real necessidade do inglês? Paty, a necessidade é total, tá? Hoje, todos os níveis? Praticamente todos os níveis, tá? Você tem, obviamente, você tem pessoas que conseguem se virar no dia a dia, né? Alguns cargos que exigem o básico, mas hoje, pela experiência de mercado que eu tenho, experiência Portugal, eles exigem no mínimo inglês intermediário. Mesmo para trabalhar na restauração? Mesmo para trabalhar em hotéis, na restauração, naquela cafeteria, é o inglês intermediário. É assustador, né? O número de turistas aqui. Para você ter uma ideia, nós temos lojas ali no centro de Lisboa em que você chega, eu sou brasileira, né, sangue português, mas você chega falando português, eles te atendem em inglês. No Algarve, assim, não tem mais português no Algarve. Inglês. Eu falo, você está em Portugal. E às vezes eles têm até dificuldade em falar o português, pessoas que estão te atendendo. Então, em inglês, o balconista, o garçom, todos eles, no mínimo, têm que ter aquele inglês intermediário para poder estar atendendo o turista, principalmente eu que estou no centro de Lisboa, qualquer esquina você tem um turista. Está caindo. Né? Eu falo que às vezes eu saio rapidinho, vou tomar um café ou para resolver alguma coisa. Pode-se contar inúmeras vezes que eu sou parada para turista me pedir informação. Eu falo, eu acho que eu tenho cara ou de portuguesa que mora aqui ou de gringa, porque eles me pedem informação. Então, o inglês, eu até costumo falar, ele já não está sendo mais diferencial. Não, aqui eu acho que não é mais diferencial para quem mora hoje na Europa. Portugal ou qualquer outro país. É um dado que eu não sei se você tem. Imagina, Portugal tem 10 milhões de habitantes. 2023 fez 30 milhões de turistas. Cara, e esse turista é o inglês, é o americano, é o francês. Esses dias eu fui aqui na Marina de Cascais, no restaurante não tinha uma família portuguesa. Você tinha famílias brasileiras, o resto, todos falavam inglês. O garçom falou com uma em inglês, com a outra em francês, com a outra uma coisa que eu não entendi. Mas é impressionante como é multicultural e o inglês aqui em Portugal cada vez mais é o basicão. Uma área que eu não vejo muito é a construção civil. Né? A pessoa que vem para trabalhar em obra. Mas fora isso, eu acho que todas as áreas precisam. Você concorda? Sim, seguramente, seguramente. Como é que você foi se especializando nessa coisa, né? Você, além de professora de inglês, você tem uma equipe, mas assim, como é que é o curso que você tem de formação profissional? Porque isso é muito importante, porque certamente tem gente assistindo a gente, eu vou trabalhar como garçom, como camareiro, então eu vou ser gerente de marketing. Como é que é essa especialização que você criou nas aulas de inglês? Então, devido à alta demanda, né, quando eu cheguei em Portugal, eu identifiquei muita necessidade de inglês para áreas específicas, tá? Então, assim, nós temos o curso básico, do básico ao avançado, para qualquer faixa etária. The Books on the Table. The Books on the Table. Também. Então, eu tenho uma equipe de professores que
trabalham juntamente comigo, então nós temos desde o básico até o avançado. E aí o que eu fui sentindo, até mesmo alguns jornadeiros que já estavam comigo nas aulas, eles queriam o quê? Ingressar no mercado de trabalho aqui, chegar em Portugal e queriam ingressar no mercado de trabalho. E até a maioria já tinha até o inglês intermediário, mas sentia essa necessidade de se preparar melhor para essas entrevistas. Foi aí que eu falei, opa, a primeira necessidade que eu estou identificando, preparar essas pessoas para entrevista de mercado em inglês. Pessoas que já têm um nível intermediário. Que já tem pelo menos o nível intermediário. Porque não dá para chegar com The Books on the Table numa entrevista. Não tem como, tá? A não ser um cargo... Porque aqui me falaram que já começa assim, né? Você já entra na entrevista, já é high e uau, já, é tudo até inglês. Mesmo, muitas vezes, se você enviar um currículo e você coloca lá inglês intermediário, a pessoa que vai te chamar para entrevista e vai ligar, ela já te faz o convite por telefone em inglês. E a gente também tem uma coisa no Brasil que eu acho que reforça ainda mais a nossa necessidade. O Brasil é gigante, né? A gente não precisa do inglês para crescer profissionalmente, para se tornar CEO de uma empresa, diretor. Precisa, porque o país por si só é muito grande. Quem está no Rio negocia com quem está em São Paulo, na Bahia. Então, por mais que você tenha estudado inglês, ele está ali sem uso. Então, até para você soltar e ter aquela fluidez para você falar numa entrevista assim... né? É difícil, precisa desse treinamento, né? Desse bate-bola mesmo, né? Sem dúvida. É assim, uma entrevista em português já é difícil. Em outro país, em português em outro país. Em outro país. Uma entrevista em inglês, ele requer um pouquinho mais do candidato, né? Então, eu identifiquei essa necessidade. Primeiro um calmante, tomar um remedinho, ficar calmo. Acalmada no coração, então, uma homeopatia. Então eu desenvolvi uma metodologia para ajudar esses candidatos a se prepararem melhor e irem para um guide. Exatamente, tá? Eu trabalho desde postura, linguagem, quais são as palavras-chave que você tem que estar ali falando com o entrevistador, tudo em inglês. Então, eu treinei várias pessoas, vários jornadeiros, como se preparar para uma entrevista em inglês. E a postura, né? Aquele maldito... Sem dúvida. Sabe aquela pessoa que fica nervosa e se mexe e estala os dedos? Então, assim, o entrevistador, eu tive a oportunidade de entrevistar mais de 200, 300 candidatos no Brasil, em cargos gerenciais que eu atuei, nós prestamos atenção nisso. Então, a postura corporal também é importante. Agora, você imagina na cabeça do candidato. Postura corporal, linguagem, que eu tenho que falar em inglês. Chega para uma entrevista, então assim, eu identifiquei essa necessidade e preparei várias pessoas que hoje ocupam cargos gerenciais aqui em Portugal. Que bacana. Eu tive uma aluna da jornada, ela hoje é gerente de projetos numa multinacional aqui. Eu preparei um outro candidato que ele atua hoje na área de TI, também ele tinha inglês. Uma destravada, né? Porque às vezes aquelas expressões que você utiliza ali, sabe aquela expressão certa, a palavra certa no momento certo? É isso que eu vou te ajudar. Entendi. Agora, a forma como você se comunica, ela é muito importante numa entrevista de emprego. Ao longo desse trabalho específico aqui em Portugal, qual o maior erro, 2 maiores erros que o brasileiro comete no inglês, numa entrevista? Primeiro, não estar preparado para a entrevista. Tá? Eu tenho candidatos, eu não. O mercado exige em que você se prepare. Primeiro, você tem que ter conhecimento do teu currículo e da tua trajetória profissional e das tuas maiores realizações. Tem que ter esse speech. Exatamente. Então, muitas vezes você tem aquelas perguntas básicas dos entrevistadores, né? Sobre sua carreira, seus maiores desafios, as suas maiores dificuldades, e o candidato não está preparado para contar aquela trajetória em inglês. Então ele até consegue falar dele mesmo, né? Olha, eu tenho tantos anos, eu moro em Portugal. Agora, me conta a maior dificuldade que você teve na última empresa que você trabalhou e como você a superou. Aí, em inglês. Então esse é o meu objetivo, eu tenho que preparar esse candidato para estar preparado para todos esses tipos de questionamentos. Porque vão acontecer. Vão acontecer. Né? E o aspecto comportamental, né? Hoje, numa entrevista de emprego, o entrevistador ele também trabalha muito o aspecto comportamental, para ver se você realmente se encaixa naquela posição pretendida. Muito então, é um desafio muito grande hoje uma entrevista. Que de 2017 para cá,
piorou no sentido de que o inglês se tornou mais fundamental Sim. por conta do crescimento dos estrangeiros no país. A gente teve aí guerra da Ucrânia, onde vieram milhares de ucranianos, russos, que essas pessoas falam o quê? Inglês. Nós tivemos o Brexit, que vieram muitos ingleses para cá. Se você vai no Algarve, cara, se você não fala inglês, você não compra nem no mercado. Sim. Uma coisa impressionante. E nós brasileiros não damos muita importância a isso. A gente tem muito aquela coisa, não, quando eu chegar lá eu me viro. Não. Cara, não se vira. Pro profissional, quando você tá ali com a pessoa, você vira. não se vira. É impressionante. Você não se vira. E uma coisa que eu também acho, queria validar com você. Uma coisa é o funcionário que vai estar num cargo que tem uma especialização menor, tem uma formação que não tem uma exigência tão grande. Agora, a pessoa que vem, por exemplo, uma gestora de marketing, para ela escalar, se ela não tiver o inglês, ela talvez nem entre. Você concorda? Que o inglês seguramente. Paty, hoje você tem questionamentos no mercado da seguinte forma: você não fala inglês? Para a Europa é impressionante. No Brasil, a coisa é mais tranquila, né? Porque todos eles falam. Os atendentes, pessoas assim de cargos não tão gerenciais, de liderança, que não tem uma formação, que não tem uma formação, o balconista, o atendente da pizzaria ali, do delivery, eles falam inglês. Né? Então, nós brasileiros... O cara do Uber fala inglês. Do Uber é... Eu brinco com os meus alunos, você tem pego muito Uber, Bolt... Excelente oportunidade de você falar inglês, porque eles às vezes não falam português, né? São de diversos países, diversas nacionalidades, e eles não falam português. Então, é mais uma oportunidade de você praticar o teu inglês pegando táxi em Portugal. Gente, isso que a Mary está falando sensacional. É verdade. Você vai pegar um Uber aqui, ele é de uma outra nacionalidade e ele não fala português. Então, você vai pegar um Uber que fala inglês. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês que talvez fique mais didático. Pensa no Brasil, né? 20 e poucos estados, ok? Todos os nossos estados falam português. Né? Você tem o Carioca, você tem São Paulo, Rio, Bahia, mas você tem ali algumas diferenças, mas todos falamos português. Agora bota isso, pensa o Brasil, onde cada estado fala um idioma diferente. Como é que você, carioca, vai falar com alguém da Bahia, se na Bahia fala outro idioma? E por aí vai. Entende por que a Europa inteira fala inglês? Porque se não tivesse uma única língua eleita, ia ser um inferno. Como é que um país do tamanho de Portugal, que tem azeitona, cortiça e azeite, vai comercialmente vai lidar com a França, com a Bélgica? Cada um fala um idioma. Então o inglês, ele é fundamental para esse país crescer comercialmente, e assim todos os outros. Entende? Na Finlândia, por exemplo, quando a gente foi agora, cara, todo mundo inglês. Como é que você vai entender aquele idioma, rapaz? Não entende nada. Na França, Bélgica, Dinamarca, todos os países, cada um é um idioma diferente. Então o inglês é a base de tudo. De tudo. Até, por exemplo, você vai trabalhar como babá, você vai chegar aqui, você pode arranjar um trabalho na casa de uma família estrangeira. A agência de emprego que vai te alocar alocar na casa de uma família estrangeira. E aí você vai falar como? Tem que falar. Ou fala. Você tem duas opções. Eu brinco com todas as pessoas que me procuram que você tem duas opções com a Teacher Maggie. Você escolhe. Ou você vai falar inglês fluente, ou você vai falar inglês fluentemente. A decisão é sua. É isso. Não tem outra saída. Agora, me dá uma luz aqui. Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, que ela está no The Books on the Table, ou seja, nível 0. Ela vai mudar para Portugal daqui a 1 ano, 2 anos, ela está se estruturando. Quanto tempo você acha que, por exemplo, nos seus atendimentos, nos cursos, nas aulas que você faz direto, nas mentorias, quanto tempo essa pessoa precisa para estar num patamar intermediário para conseguir fazer uma entrevista, por exemplo? Tá. Primeira coisa, Paty, que nós aprendemos até na Jornada Portugal, e isso é fundamental, planejamento. Então, aquela pessoa que ainda está no Brasil e tem a ideia de mudar para Portugal daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já deu o primeiro passo. Comece esse investimento no inglês ainda no Brasil. Agora, não espera o próximo mês. Porque pro
Para o profissional hoje que quer concorrer a uma vaga aqui em Portugal, ele tem que ter pelo menos um intermediário, dependendo da vaga que ele está concorrendo. Para que ele chegue nesse patamar, ele precisa de, no mínimo, com muita dedicação, 1 ano e meio, para ele conseguir se virar ali no básico do dia a dia e já tá no intermediário, no mínimo 1 ano e meio. Aquela questão, fale inglês e se torne fluente em 6 meses, é balela. Isso não existe no mercado. Só se a pessoa ficar o dia inteiro... E eu acho que nem que fique no mercado, né? Quanto tempo nós levamos para aprender a nossa língua portuguesa? Até algumas palavras hoje que você vê e fala, não, mas eu não conheço essa palavra, alguns termos. Não, você quer ver um exemplo? As crianças fazem escola americana, né? Elas fazem escola americana, elas ficam 8 horas do dia delas falando em inglês o tempo inteiro. Elas faziam escola americana no Brasil, escola internacional no Brasil, vieram para cá, eu coloquei numa escola portuguesa para eles entenderem e mergulharem na cultura, e quando chegou no 5º ano eu tirei para eles voltarem com o inglês. Só que nesse período que eles ficaram aqui, o inglês não era como o inglês de uma escola americana. Quando eles chegaram aqui, eles levaram mais de 6 meses, muito mais. E olha, eles já estão 1 ano e pouco, e mesmo assim... Eu vejo que quando a gente está assistindo um filme, dá uma arranhada ali, o ouvido. Precisa, a gente não pode achar que vai ser assim, porque não é. Sem dúvida. Não é. Então, o prazo estimado é 1 ano e meio, né? Eu falo, olha, hoje, no mínimo, é 50% professor e 50% aluno. Né? Você tem que respirar inglês. Quer ver a minha felicidade? Quando o aluno chega para mim e fala assim, teacher, eu já estou sonhando em inglês. Isso é muito bom. Atingimos o objetivo. Isso é muito bom. Isso é legal, né? Porque você tem que incorporar realmente o inglês no teu dia a dia, na tua vida. E tem muita coisa hoje, né? Você tem YouTube para tudo. Olha só, na minha época não tinha nada disso. Nada disso. No máximo uma música em inglês que você ficava ali catando para entender. Exatamente. Entendeu? Agora eles têm tudo para entender. A ideia não é você ficar... Não, porque o mesmo tempo que você passa reclamando é o mesmo tempo que você passa se dedicando a resolver o que você tem que resolver. Então é sentar agora e começar a estudar. Procura a Meg é super especializada nisso. Para quê? Para você, quando chegar aqui, você entrar num outro patamar salarial, de perspectiva de trabalho, porque todo brasileiro, quando chega aqui, por melhor que seja a condição, precisa fazer dinheiro em euro. Se já não está redeado em euro, o euro é um desafio. É um desafio. É um desafio. Não só pelo dinheiro, mas para você conhecer gente, se integrar na sociedade, enfim, né, fazer parte da cultura, o estar trabalhando ajuda muito. Né? E o inglês é fundamental. Sim, e não só pelo profissional, mas você poder viajar por toda a Europa. E você falar, eu me comunico em inglês, você poder vida, banheiro, tudo, gente, comprar pacote de viagem, de tudo. Experiências, né? Entender o que você está vendo, porque vai estar lá escrito em inglês, senão você entra sem saber nada e sai pior ainda. Sem dúvida. Né? Isso é muito, muito desafiante e muito gostoso, né? Você poder se comunicar no idioma que é universal. Né? Hoje, qualquer cidadezinha, vila que você vá, você consegue se comunicar em inglês. E se você, por exemplo, a Alemanha, você vai naquela vila, obviamente você tem um alemão, mas você pode ter certeza que naquela vila de 100, 200 habitantes, você vai falar inglês as pessoas falam inglês. Né? Então isso é muito legal. As escolas públicas aqui na Europa, elas têm o inglês como base. Né? Então, você, por exemplo, na Finlândia, eles falam inglês, finlandês, se eu não me engano, francês. Eles saem falando 2, 3 idiomas. Né? Então, assim, eles têm um nível à frente na formação, em toda a educação deles. Agora, Meg, me tira uma dúvida, só para a gente resumir. A pessoa que está assistindo a gente, que quer falar, bom, então, eu tenho um nível intermediário, ou então eu tenho um nível 0, ou eu quero só bate-bola, porque eu estou acima do intermediário, só quero desenferrujar. Quais são os programas que você oferece? Então, hoje nós temos o programa do básico até o avançado, tá? Que eu tenho essa equipe de professores que podem... E aí é aula particular? Aula particular, tá tudo online, então nós temos o programa, todas as faixas etárias, do básico até o avançado. Legal. Se a pessoa... nós trabalhamos de acordo com a necessidade do aluno. É isso. Né? Então, nós temos programas específicos para
preparar o indivíduo, o aluno, para entrevistas em inglês. Eu acho né? que isso é realmente muito importante. Eu tenho alunos que nem, por exemplo, que já têm o inglês intermediário perto da fluência, mas estão um pouco travados, então nós temos aula só de conversação. Então, nós temos uma gama imensa de cursos, sempre trabalhando com a necessidade do aluno. E o curso para entrevistas, específico mesmo, como é que é esse material? Então, nós temos, a abordagem é imensa, tá? Nós abordamos desde o preparatório antes da entrevista, no momento da entrevista e o pós-entrevista, que muita gente fala, já fiz a entrevista, fiz a minha parte, meu processo está feito. Não, nós temos ainda o pós-entrevista. Então, esse curso ele é bem completo, tá? Abordando aí toda a questão... Mas é para quem já está no nível intermediário? Intermediário. Tá, e o material que a pessoa vai, compra, está gravado. O material está gravado, ótimo. Tem toda a parte escrita, a parte dos vídeos, simulações de entrevistas, tá? Então a pessoa vai ter acesso a todo esse material, tá? Para estar estudando, verificando, tirando as suas dúvidas. Havendo necessidade, a gente também tem a mentoria. Que aí é com você, provavelmente. Que aí é comigo diretamente. E aí é o bate-bola. Olha, eu quero me preparar ainda melhor para essa entrevista. Então, nós simulamos uma entrevista real em inglês. A pessoa me manda o currículo dela, nós já fizemos diversas vezes esse programa. Ela me manda o currículo, eu vou estudar esse currículo, vou preparar as perguntas cabulosas, comportamentais, não comportamentais da carreira, e nós simulamos essa entrevista com relação àquela área do candidato. É muito personalizado. Muito personalizado. É onde entra a nossa mentoria para ajudar, porque você tem diversas áreas. Você tem a área de TI, você tem... que as dúvidas e as perguntas são pertinentes àquela área. Exatamente, a área de TI, a área de marketing, a área de restauração, e aí é onde a gente vai focar no vocabulário específico para aquela determinada área no mercado. Bacana. É muito bom a gente ver, né? Imagina, tantos anos de formação, mais de 20 anos trabalhando em multinacionais, dali migrou para um segmento que ela gosta, mudou para Portugal, se especializou no nicho de entrevistas para brasileiros, que é uma demanda gigante no mercado, e está aí voando. Olha só, como é que as pessoas fazem para falar com você? Porque com certeza tem muitas pessoas assistindo a gente que tem as mais variadas demandas e ficam até com vergonha, né? De, vou falar, vou começar, não falo nada. Como é que as pessoas fazem para falar com você? Que a gente vai deixar aqui embaixo. Sim, sem dúvida. Meg.myenglishjourney. Olha só, vou deixar aqui embaixo, gente. Vai aparecer o Instagram da Teacher Meg. E a gente vai deixar também... Você pode deixar um e-mail, alguma coisa assim? Sim, sim. Legal. Assim, Estamos deixando vocês o e-mail. podem entrar em contato com a Meg. Olha só, ela é aluna da Jornada Portugal. Centenas de alunos fazem curso de inglês com ela. A gente tem um resultado, um feedback extremamente positivo. E eu tenho 100% de certeza que vai ser um diferencial imenso, não só para você que vai trabalhar, mas para você que é aposentado, que não vai trabalhar, mas que quer viajar, porque todo aposentado que vem para cá quer viajar, para você, sabe, ter um trânsito melhor nas suas viagens, eu digo para você. Você tem inglês para viagens também? Temos. Gente, isso é muito legal. Sem dúvida. Isso é muito bom, porque tem um basicão de viagem que faz falta. Sem dúvida. Nossa, bacana. Parabéns, viu, Meg? Obrigada. Foi um trabalho, foi passo a passo, mas estamos aí felizes. Que bom. Muito feliz de estar aqui em Portugal, de ter começado essa nova carreira, né? Porque é uma nova carreira. Sim. Apesar do inglês de todos nós. Ter feito faz parte da minha vida desde os meus 9 anos de idade, foi quando eu comecei. Foi uma mudança de carreira, né? Sim. Então isso é muito, muito legal. Gente, vários ensinamentos aqui, viu? Olha, brasileira, mudou sozinha, fez uma reinversão de carreira e hoje ajuda milhares de brasileiros que querem mudar para cá com um inglês profissional e aqueles que querem para viajar. Minha amiga querida, obrigada por tudo, obrigada pelo seu tempo aqui. Com certeza. Obrigada por ajudar tantas pessoas. Com certeza. E para vocês, um beijo grande e até o próximo PatiCast.